Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, um programa sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. É isso aí, Léo. E nossa convidada de hoje é ex-atleta, mãe e lidera o financeiro de uma das maiores fintechs do mundo, onde a cultura de startup pulsa forte. Na bancada da CBN hoje, temos a honra em receber Taeli Klaumann, diretora financeira do Nubank, olha lá, hein? Para um papo que mistura performance, propósito e decisões que movem o mercado. Roda a vinheta. Fala galera, eu sou o Léo Tristão e estou junto com meu grande amigo e sócio Samir Caran para mais um episódio do Performa que Pode. É isso aí, Léo. Hoje recebendo aqui na mesa do Performa que Pode, Taeli Klaumann, diretora financeira da Nubank. Muito bem-vinda, Taeli, finalmente aqui à mesa do Performa que Pode. Bate-papo super descontraído, tá? Sobre inovação, tecnologia. Você tem uma história que passou por tudo isso que a gente vai falar, né? Startups, grandes corporações. Acho que a ideia é a gente poder transcorrer sobre isso. A gente não vai falar dos primos dela? E talvez sobre os 60 primos que a gente falou que não ia falar. Taeli, seja bem-vinda, querida. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite, Samir e Léo. Que honra estar aqui. Confesso que depois que eu ouvi o podcast de vocês com a Daiane dos Santos, eu tô pensando, o que eu vou falar? Porque eu já torci tanto por ela, eu sou uma grande fã. Então não sei nem se eu mereço estar nessa bancada hoje. Você sabe que a gente tremeu com ela, né? A gente deu celebridade, né? Trimelique de fã. Fã. Maravilhoso. Autógrafo, tudo, né? Muito legal. Ela é demais. Taeli, eu vou começar te fazendo uma pergunta que me intriga muito. Nubank, 100 milhões, mais de 100 milhões de contas, é uma startup, né? Uhum. Como funciona a tomada de decisões numa startup tão grande quanto vocês? Legal. Essa pergunta é muito boa. Primeiro, deixa eu fazer um disclaimer aqui. Bora. Cheguei há 4 meses, né? Então ainda tô me dando o direito de mudar de opinião ao longo dos próximos anos no Nu. Mas é uma delícia de empresa, assim. É muito Imagino. impressionante, porque é o que a gente espera, mas a gente não acha que pode funcionar. Eu construí a minha história, os primeiros 16, 17 anos de carreira em grandes empresas, né? Aliás, Sim. seu currículo é brincadeira, né? Pelo amor de Deus. 100 anos de vida, 100 mil colaboradores. E aí depois eu migrei para o outro extremo, das startups, Series A, Series B, que estão ali no início daquela jornada de venture capital, de crescimento, né, de maneira exponencial. E eu me perguntava muito, assim, como é que vai ser o Nubank? Porque ele é o meio desse caminho, né? E o processo de tomada de decisão no Nu, primeiro assim, o Nubank, eu acho que é uma cultura que foi muito fomentada desde o início pela Cristina Junqueira e pelo Davi, que é de trazer os melhores profissionais que eles encontrarem no mercado. Porque eles acreditam muito que essa dualidade da perspectiva múltipla permite a gente tomar uma decisão melhor, né? Hoje já é uma instituição financeira aí com 8 mil pessoas espalhadas por diversos países, né? Os nossos colaboradores. Então você tem que ter um grau de confiança nas pessoas muito grande e entender que sozinho não se toma a melhor decisão possível, né? Então é uma empresa altamente democrática, em que os dados são muito transparentes, né? A gente tem calls em que o Davi traz para toda a organização, do estagiário até a alta liderança, o que está acontecendo, por que está acontecendo, quais são os nossos planos. Então isso torna muito mais fácil esse processo decisório, desde ali do processinho mais granular até aquela decisão mais importante de eu fazer um investimento em um produto novo, em uma região nova. Então, eu acho que isso empoderou muito a companhia, porque eu vejo que as empresas que eu trabalhei antes, muitas vezes era muito encapsulado, muito cilada a informação. E ali não, de fato, o dado ele está disponível para que as pessoas tenham o melhor contexto possível para poder tomar sua decisão. Você fez essa carreira começando mais no corporativo, né? Você falou que passou por startups, né? Também fintechs, e agora no Nubank. Como é que você faz um paralelo? Pergunta assim, entre um ambiente de startup, que a gente sabe, cara, meia dúzia de pessoas, time pequeno, toma uma decisão muito rápida, no corporativo, que às vezes você precisa alinhar isso e acaba sendo
normal, né, um processo mais lento. Como é que você vê o Nubank, que você falou que é no meio do caminho? É uma grande corporação com cabeça de startup, de fato? De fato, é uma legal. grande startup, Uma na grande verdade. startup Exato. ainda funcionando. É claro que os sistemas que estão por trás já são super Até porque o mercado de sofisticados, vocês também é mega regulado, né? muito Então, regulado, exato. não dá para ser totalmente informal. Exato. Exato. E tem uma coisa que eu aprendi, depois acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre a Delta, talvez. Eu comecei a aprender sobre cliente de verdade quando eu estava na Delta. Porque Uhum. até então eu só ouvia falar sobre o cliente. Legal. Agora, no Nubank, é impressionante. Eu aprendi que NPS tem sobrenome. Sabe quando a gente começa a aprender mais sobre Que o legal, né? ingrediente e vê lá que não é a laranja lima, a laranja pera, a laranja... Uhum. O Nubank é assim que ele trata o cliente. Então, ele quer saber todas as derivadas de como o cliente está percebendo a gente, para entender onde que a gente investe mais, como a gente faz o cliente mais feliz. E não é à toa que, né, um dos grandes mantras do Davi é que ele quer que os clientes amem a gente fanaticamente. Então, legal. é uma empresa que está obcecada por isso. Cara, eu Isso já gosto é uma muito da raiz, assim, dos founders, né? Assim, dessa questão da experiência do cliente é nítido, né? Quando a gente trabalha com software, né? A Performa Uhum. com desenvolvimento de soluções, e direto a galera usa realmente o Nubank como experiência, né? Como Uhum. exemplo, benchmark de experiência. Então, acho que é muito bacana poder estar falando, né? Com alguém que vive isso lá todo dia. E qual é o desafio, já que a gente está falando de experiência de cliente, como é que a gente garante ao mesmo tempo uma proximidade com o cliente, com uma organização já, né, é um dos maiores bancos aqui do Brasil e também desse porte grande? É mais fácil ou é mais difícil para você estar próximo do cliente, né, numa organização desse tamanho, ou quando você é uma startup, por exemplo? Olha, eu acho que essa pergunta ela depende qual é o viés que a gente vai adotar, porque quando a gente é uma startup menor, geralmente você tem um ICP, né? Um perfil de uhum. cliente que você atende. Isso. Então é mais fácil você entender o que é importante, o que é Priorizar. desejado, Tá bom. exato, Pra e aquele colocar ICP, isso exato. numa Concordo lista de plenamente. priorização. Hoje, nós temos no Nubank mais de 100 milhões de clientes. Então, tem clientes que estão ali, adolescentes, como as minhas filhas, tem clientes que são economicamente ativos, que são Uhum. CLTistas, tem empreendedores, tem aposentados. Então, as necessidades, elas já variam muito mais. Isso não significa que é impossível a gente entender a dor de cada um deles, mas a priorização, ela se torna muito mais complexa. Sem dúvida. Interessante. O Taeli, para a gente liderar, você que está no departamento financeiro de uma instituição financeira, né? O que você precisa, além de números, para estar inserida no seu dia a dia de trabalho? Nossa, essa pergunta é Fanatismo muito por números boa. eu sei que você tem. É inerente da sua profissão. E o que mais é necessário? Tá. Eu venho de uma escola já de finanças muito mais moderna, eu acredito, Uhum. né? E eu acho até, eu mudei muito de indústria, né? Eu hoje sou instituição financeira nos últimos anos, mas eu fui aviação, eu fui varejo, eu fui tecnologia. Isso fez com que a minha profundidade ficasse assim, ó, parece um pires, bem rasinha. Mas, por outro lado, me deu habilidade para navegar por negócios Vários e mercados, perfis, vários negócios exato, de diferentes. mercados diferentes. Então, o que eu acho que hoje é uma habilidade importante para mim, dado este modelo de finance, que é o que eu valorizo também. Números são importantes? Dados? Sim, é claro. Sempre. Não existe um Isso. financeiro que não toma decisão em Exato. cima de dados. Mas eu acredito muito no financeiro que gasta a sola do sapato, sabe? Que vai entender, a gente falou de cliente, mas não é só o cliente. Eu vou entender como é que a turma que atende PJ tá vendo esse business, quem são os concorrentes, como é que o mercado está se comportando, como é que o mercado regulatório, o que o Banco Central está me contando, o que outros países estão fazendo. Então, não adianta mais eu querer ficar só com o meu Excel, que financeiro, né, adora, ou os Também sistemas gosto, né? todos que tem hoje em dia. Não adianta só ficar atrás da tela do computador. A gente precisa ir para campo e entender o que está acontecendo no negócio. Senão a gente começa a construir uma parede em que o mundo real está aqui, Uhum. e do outro lado Legal. tá o balanço, do outro lado tá o P&L. Isso eu não acredito mais. Eu Uhum. acho que precisa criar pontes entre essas coisas. Porque o principal papel de finance é conseguir explicar de um jeito simples o que está acontecendo na empresa e como aquilo ali está virando ou não está virando o resultado da Uhum. companhia. Uma dúvida, assim, curiosidade. Você diria que o Nubank é uma empresa
financeira ou é uma empresa de tecnologia? Ah, uma empresa de tecnologia, né? Que a gente até falou isso, né? Na pré, eu falei assim, cara, como vocês encaram? Porque é um banco, né? Meu, super estabelecido, já que nasceu Digital First, né? Toda a história, acho que todo mundo já conhece. E tem uma frase que a gente ouve, né, bastante, até repete, de que no futuro toda empresa tende a ser uma empresa de tecnologia que presta algum serviço, que faz alguma coisa, principalmente agora durante democratização, cada vez mais a aceleração da tecnologia, a democratização da IA e tudo isso, a gente está vendo isso, né? Grandes negócios que nasceram analógicos estão fazendo essa disrupção, colocando realmente tecnologia como pilar fundamental. Para todo mundo lá, é claro que é uma empresa de tecnologia. Engraçado, por exemplo, não tem uma área de TI. Como é que é isso lá dentro? Por exemplo, assim, não, quem faz TI é ali, a gente faz financeiro. O cara vai, ou todo mundo ali respira tecnologia? Não, todo mundo respira tecnologia. E é que eu vou tomar um minutinho para contar minha história, né, gente? Boa. Eu sou filha de um engenheiro da computação, Isso é muito legal. casada com uma outra pessoa de tecnologia. Meu esposo também é de tecnologia. Então, eu sempre fui acomodada nesse mundo. Eu não sabia, na minha casa anterior, eu morei 8 anos. Eu não aprendi a ligar a televisão se não fosse pela Alexa, porque 50 controles diferentes, de cores diferentes, que liga a cortina, o ar-condicionado. Então, nunca foi muito a minha Sua praia. formação foi, de fato, em... Exato, eu sou administradora, e aí eu fui me especializando sempre na área financeira. Tá. E aí agora eu estou no ambiente, é claro que tudo que tange finance eu fui me adequando, fui aprendendo, Claro. fui estudando, Claro. mas lá no Nu a gente coda. Claro, coda nas nossas bases de dados para extrair as nossas informações, mas é uma empresa em que quando a gente fala de inteligência artificial, de quando a gente fala de banco de dados, ela está na essência. Tá na essência. Então eu não tenho uma área de dados com a qual eu vou conversar para extrair minha pergunta. Exato, eu preciso ser autônoma, né? Até porque a gente junto com a autonomia, uma empresa de tecnologia, a gente é o quê? Uma startup. Startup tem que ser rápido. Então, se eu tiver que falar com o ciclano, que vai falar com o beltrano, que aí vai me mandar uma informação que eu vou levar para uma reunião, que eu vou marcar na outra semana para tomar uma decisão, já perdi o timing. E Legal. você enxerga isso, desculpa, só para não perder, você enxerga isso como possibilidade de empresas grandes que não nasceram digital first conseguirem se adequar a esse mindset? Mas vou deixar para você responder isso depois dos comerciais. Vamos fazer uma pausa rápida, galera. Segura aí que o papo continua já já. Valeu! Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje. Fala, galera, estamos de volta com o Performa que Pode na CBN Campinas, hoje com a Taeli Klaumann do Nubank. Samir, Vamos lá, Taeli. E aí? Todo mundo está esperando para ouvir a sua resposta. Você acha que uma grande empresa consegue se adaptar, que não nasceu digital first, a um cenário desse ambiente de startup, onde todo mundo respira tecnologia, fazendo uma comparação com a sua história, né? Você já viveu em grandes corporações mais tradicionais e agora numa fintech. O que você acha que pode ser uma forma de conciliar isso? Eu acredito que sim, Samir, porque a empresa, se ela tiver a humildade de entender que o que trouxe ela até aqui não necessariamente é o que vai levar ela adiante, se eu tivesse combinado Parece essa que você frase, ouviu, não tinha funcionado. Eu repito isso diariamente para cliente, para funcionário, exatamente o que eu acredito. Então, assim, a minha resposta é por aí, assim, acho que só não muda se ela não quiser, não significa que é um processo fácil, mas sim, ele é possível. Boa. Legal. Taeli, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente estava conversando nos bastidores, né? E aí, inclusive, vi no seu LinkedIn, achei muito legal que você teve um período imersa no esporte, né? Conta um pouquinho pra gente o que você fazia e, principalmente, o que os ensinamentos do esporte trouxeram pra Taeli, profissional de finanças. Legal. Nossa, eles trouxeram tanta coisa que é muito difícil narrar, assim, em poucas palavras, poderia ficar aqui Um episódio só falando só disso. disso. Traz a Daiane dos Santos junto, vamos fazer um... Olha, ó, fica a dica aí.
Quero ver parte 2. Boa. Exatamente. Mas sim, eu fui ginasta, aquela ginasta que chama ginástica rítmica, que tem a Legal. fita, bola, Aham. arco. E por 8 anos foi a minha primeira profissão. Então eu falo que a minha primeira profissão foi funcionária pública, porque eu era atleta do município, então eu participei Que de legal. muitas competições. Uhum. E o esporte, ele me trouxe muitas coisas, assim. O primeiro é valorizar a importância do treinamento, né? Não é no primeiro dia que você sai fazendo, né, uma apresentação impecável, você vai repetir ela 100 vezes, 500 vezes, muitas vezes 1000 vezes. Eu costumo falar que o primeiro lançamento com a bola que você faz, às vezes a gente vê os campeonatos nas Olimpíadas, é lindo, né? Lança, rola, pega no meio da perna. A primeira vez que você faz aquilo, a bola rola a 500 metros de distância, você tem que sair correndo atrás daquilo e você tem que voltar e tem que repetir. Então, a resiliência, a disciplina, o trabalho em equipe, porque nem todos os dias são bons, né? Então, tem um apoio, você aprender a se apoiar nas outras pessoas, aprender a importância do papel dos técnicos e depois, quando a gente vai para a vida profissional, né? Tem os líderes, tem os gestores e eu acho que eu fui, desde muito jovem, muito privilegiada. Eu lembro, eu comecei como ginasta profissionalmente aos 11 anos de idade. Foi quando eu comecei a ir para as É competições. uma carreira super precoce, né? Super. Quando eu comecei a ir para as competições mais importantes. E eu lembro, provavelmente aos 12 ou 13, da minha técnica trazer nas férias um livro para mim em casa que era sobre nada mais do que inteligência emocional. Por quê? Tem muito da repetição muscular, mas tem muito sobre como você entra concentrada na quadra naquele momento. Nas Olimpíadas, né? Até grandes atletas ainda com essa dificuldade, né? A pressão e tudo isso. Exatamente. Então eu acho que o esporte, ele me permitiu começar a criar musculatura destes sentimentos, do autoentendimento, do que era importante para mim, do que eu valorizava, de como eu conseguia me comportar e criar os meus gatilhos muito mais cedo. Então isso me ajudou muito profissionalmente, né? Então eu sou muito grata a esses anos todos. Que legal. Eu queria te fazer uma pergunta. Você líder, né? Hoje lidera uma área financeira, mulher, e a gente vê poucas mulheres na liderança hoje, assim, quando a gente fala de cargos executivos, e é muito legal que você faz parte do Woman CFO. Conta um pouquinho como é que vocês fazem para inspirar outras mulheres, de fato, a perseguir essa carreira, qual que é o trabalho, como é que é essa participação no grupo, na comunidade? Legal. Bom, o WCFO, ele nasceu há alguns anos atrás. Quando eu cheguei, ele era bem pequenininho ainda, mas ele já existia, tinha umas 20 integrantes. E ele nasceu exatamente dessa situação em que a gente vai para os eventos, vocês provavelmente devem, de vez em quando, né, ir lá participar, vai ver uma palestra, uma sessão de networking, e aí a gente olhava para o lado e não tinham mulheres, né? Sim. Não é que elas não existem, é porque às vezes ou elas não chegaram a um determinado nível hierárquico e não estão presentes no evento, ou porque a gente não valoriza networking, gente. Isso é uma grande falha, né, das mulheres. A gente investe muito menos do que os homens nisso. E aí as meninas decidiram fundar esse grupo e o nosso propósito no início, ele era a gente criar uma comunidade em que a gente pudesse trazer as nossas inseguranças de uma maneira um pouco mais leve. Porque às vezes a gente tem lá no âmago alguma dúvida, algum viés que a gente tem um pouco de vergonha ou constrangimento de levar em qualquer fórum. Então ali é um lugar de confiança. E aí vocês pensam que é um grupo em que só tem diretoras financeiras, CFOs, heads, então são todas mulheres aí numa faixa etária já um pouquinho mais avançada. Até pela progressão mais da carreira. jovens ainda. Você é mascote do grupo lá, então. Mas pela progressão na carreira e que a gente tem certas perguntas que a gente não pode mais fazer. Então, esse grupo, ele nasceu primeiro para isso, para que a gente tivesse mais liberdade entre nós. Legal. Segundo, que a gente pudesse se ajudar tecnicamente e emocionalmente. E aí, depois ele foi avançando para processos de mentoria. Então, hoje, tem muitas mulheres que ainda não são diretoras financeiras, mas começaram a vida de liderança. Então, a gente faz uma mentoria, já tem 2 turmas anuais que a gente trabalha com elas, para que a gente possa
tentar estender um pouco mais a abrangência desse efeito positivo, né? E aí, claro, quando a gente vai agora nos eventos, nós já somos, né, um número um pouco maior. Então, a gente começou a criar um pouco mais de elasticidade e conseguir a falar com deputadas e senadoras para contar um pouco dessa história, o que falta, como é que a gente fomenta quem está lá na escola, como é que as minhas filhas, que são adolescentes, vão ter a curiosidade de querer seguir uma vida executiva e se manter persistindo nessa história até chegar numa posição dessas. Então, tem de tudo, tem desde trabalho de escola, comunidade, mentoria, que é o que eu acho que a gente faz de melhor, até o nosso próprio trabalho dentro. Aberto. Quem for da área financeira, mulheres querem entrar no grupo, como é que faz? É isso aí, procura a gente lá no LinkedIn ou no Instagram, manda uma mensagem, a gente com frequência abre novas levas aí para que a comunidade passe a fazer parte também. Legal, muito bem. Legal. Eu queria fazer uma pergunta sobre tecnologia, inovação, que é um dos papos que a gente sempre traz aqui, né? Como é que a gente inova num mercado tão regulado quanto o mercado financeiro? São opostos ou são complementares, né? Porque a gente fala de inovação é aquilo, né? Tá sempre testando coisas novas, mas a gente sabe que o mercado regulado nem sempre permite com que a gente faça. Como é que isso você vê hoje, não só na Nubank, mas na sua experiência, né, de fintechs? É possível inovar em mercados estritamente regulamentados? Eu vou responder essa pergunta como uma pessoa que vive no Brasil, porque eu acho que essa resposta muda bastante dependendo do país do qual a gente está conversando. Aqui no Brasil, quando a gente fala de instituição financeira, de todo o ecossistema, a gente tem um privilégio que a gente tem um banco central moderno, com autonomia há muitos anos e que é um grande fomentador do uso de tecnologia. Por quê? Porque ele quer gerar inclusão. Quer gerar inclusão para que as pessoas se bancarizem, para que elas tenham acesso ao crédito, para que as taxas sejam cada vez menores, para que elas saibam organizar suas finanças, para que elas aprendam a investir. Então, eu acho que aqui no Brasil essa missão ela é relativamente simples, né? Porque quando você une o advento da tecnologia, um pouco dessa visão mais criativa do que é possível, assim, tirar um pouco esse teto da nossa cabeça de, não, porque foi assim nos últimos anos, é assim que eu preciso continuar oferecendo esse serviço para o meu cliente, e se une a esses players que estão aí, né, como principalmente o Bacen, tem uma oportunidade gigantesca. Eu hoje posso falar, assim, principalmente onde eu estava antes, porque o Nubank já é uma grande instituição, né, então é mais delimitado o papel de cada um, a gente tem especialistas que são muito bem preparados para essas conversas, mas na empresa onde eu estava antes... Que era o Conta Simples, Conta Simples, que é uma empresa maravilhosa, exato. Fazem um trabalho incrível para o público SMB de um porte já um pouquinho maior, então eu conseguia interagir um pouco mais. Eles são muito abertos a essa conversa, e você consegue levar suas propostas, né? Olha, tô pensando em desenhar. Que a gente tem de fora, né? Mas é uma instituição que funciona muito bem, então é muito bacana, tanto que eles sugerem com frequência que novas fintechs, novas empresas acessem eles com ideias, porque eles querem ouvir, e tem uma coisa que é gozada que a gente não está acostumado no Brasil. Antes de regular, eles te deixam testar em alguns casos. Sério? Aqui geralmente é o contrário no Brasil, no restante das instituições. Estou surpreso. E você falou no Brasil, porque fora do Brasil a gente é referência nisso, eu já ouvi isso de outras pessoas, você que está dentro realmente confirma que lá fora não é tão avançado, ainda tem país que está mais no analógico, vamos dizer assim. Exato. Tem países em que tem mais do que uma instituição regulatória, isso causa muito transtorno, qual é o papel de cada uma, né? Tem países que são muito mais microgerenciadores, que não permite com que essa inovação flua de uma maneira tão automática. Então tem de tudo. Aqui, de fato, já há muitos anos, que é uma opinião muito pessoal minha, né, gente? Eu acho que desde a entrada do Meirelles no Banco Central, a gente vem observando aos poucos essa transformação, né? Porque a gente tem profissionais de qualidade e do outro lado a gente tem autonomia, que é uma receita de sucesso ali. Que legal. Legal. Eu já ouvi que dos motivos da nossa indústria financeira ser tão avançada, porque a gente foi forjado no fogo, né? Porque na época da inflação, era um desespero ter uma operação bancária.
né? Porque tinha aquelas questões de overnight, do dinheiro, sabe, o dinheiro caía na conta, corria todo mundo pro supermercado para fazer compra, e aí tinha que mudar preço, e era aquela loucura. Isso desenvolveu muito a nossa capacidade de tecnologia. Gera criatividade. Isso. Né? E a gente se tornou criativo. E aí, Faz quando sentido. veio a estabilidade, né, que começou mais ou menos, acho que foi em 94, se eu não me engano, com o Plano Real, né? A gente passou a navegar num cenário do tipo assim, nossa, que legal, olha que tranquilidade, a gente tava preparado. Aprendeu a navegar o barco no maremoto, a hora que chega a maré tranquila, você já tá muito mais à frente dos outros, né? Exatamente. Legal. Gente, uma pena, essa nossa primeira meia hora Voou. tá ficando por aqui. Para você que nos acompanha pela CBN, galera, o Performa que Pode fica por aqui. Quero agradecer a Taeli pelo bate-papo que a gente teve até agora. Mas o papo continua. Esse papo continua no streaming, pessoal. Então estamos no Apple Podcasts, do Spotify e no YouTube. Se você estiver ouvindo pelo rádio, loga lá nas redes da CBN Campinas e da Performa IT e acompanhe o resto dessa mais meia hora que vai ser sensacional, assim como foi a primeira. Obrigado até aqui e continuamos no streaming. Valeu, galera da CBN. Um abraço. Tchau, tchau. Fala, galera, de volta com o Performa que Pode aqui na CBN. Vamos para nossa próxima meia hora com Taeli Klaumann, diretora financeira do Nubank. É isso aí. Taeli, queria voltar um pouquinho na sua carreira, né? Você comentou algumas vezes que já passou por várias áreas diferentes. Você falou da Delta Airlines, né? Uma empresa, pô, admiro demais, até porque eu já prestei serviço para a Delta também, então temos algo em comum aqui, né? Sem querer. E para mim foi um super aprendizado, porque é uma operação super crítica, né? Quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de vários aspectos, né? Era 24/7 ali, a gente trabalhava dia e noite para garantir todos os sistemas funcionando. Conta um pouquinho como é que você vê esses mercados, qual que é mais quente, qual que é mais fácil, qual que é mais difícil aí, vamos lá, ou quais são as diferenças entre esses mercados que você já passou? Cara, eu não Financeiro, consigo aviação. imaginar, de verdade, a complexidade de administração de uma companhia aérea, te juro. Eu não consigo imaginar o quão complexa é uma então. operação de aeroporto, cara. Posso fazer uma piadinha? Vocês já Manda. viram aquela piadinha do Warren Buffett sobre companhia aérea? Não. Ele fala assim, só que ele não fala que é sobre companhia aérea. Ele fala assim, você quer saber como se tornar um milionário? Seja um bilionário e invista numa companhia aérea. Aí... É tenso, gente. É muito tenso. Adorei. Cara, é muito difícil. É muito difícil. São raríssimas as companhias aéreas que têm um PNL positivo, que dão No lucro, Brasil, né? acho que Uau. quase todos que eu já ouvi falar. Porque é um business muito duro. Olha uma informação aqui pra gente. 40% do PNL de uma companhia aérea é combustível. Nossa, 40. Então, você parte, você larga a corrida com esse custo, né? Sem contar todos os outros custos que a gente conhece, tipo comissário de bordo, piloto, a manutenção do equipamento, né? As taxas aeroportuárias e as que a gente nem sonha que existem. Por exemplo, um avião para ir daqui do Brasil para Nova York, ele vai passando por diversos radares, né? Que são, né, de soberania nacional de cada país. Quando ele apita num novo radar, é tipo um taxímetro. Isso aí tá no conta-giro e paga uma taxa. Então, para você passar no espaço aéreo de um país, isso também é considerado. Então, Tô aprendendo várias coisas hoje. é um negócio duro. Mas eu acho que cada indústria ela tem suas peculiaridades. Acho muito difícil dizer que uma é mais fácil ou mais difícil do que a outra. O que eu acho aterrorizante na indústria financeira, o produto é dinheiro. Então, você tem que ser muito responsável por construir uma arquitetura. Então, a gente falou do ambiente regulatório, mas é mais do que o regulatório, a segurança, né? E dinheiro chama muito atenção, então ele está muito mais exposto ao olhar de um ataque hacker, de qualquer fragilidade de engenharia social, né? Ou algo nesse sentido.
Mas quando a gente olha a aviação, ele junta muitas nuances de um negócio, né? Você depende do clima, você depende da cultura daquele país, você depende da economia. Se é um voo internacional, você depende no mínimo de 2 economias ali, né? De onde decola e de onde pousa, porque você vende dos 2 lados, né? Exato. Você depende da política, né? A gente tá vendo isso bastante agora aqui, né? Ontem eu tava vendo as matérias dos parques da Disney lá com muito menos gente, porque tá todo mundo com muito receio de viajar para os Estados Unidos. Então, essas coisas todas, elas afetam o resultado da companhia. Então, isso traz ali uma complexidade de você faz assim, né? O seu olhar para o mundo e, poxa, eu vou discutir o negócio, eu preciso saber discutir de tudo isso para, de fato, eu conseguir tomar uma boa decisão. O número de variáveis, eu diria que é maior. Muito maior. Porque você, apesar de ser os dois, claro, são muito complexos, você tem ambiente com muito mais incerteza, né? O que você falou, cara, tem uma série de coisas conhecidas e desconhecidas que podem acontecer do dia para noite e você tem que ter essa adaptabilidade, né? Esse jogo de cintura ali para navegar. Você tem algum caso assim, que foi a situação mais difícil que você já passou na sua carreira? Pode ser na aviação, que você teve que usar toda a sua criatividade. Entrar no avião, né? Entrar no avião. Pra você. O maior desafio do planeta Terra é esse. Ai, ai. Olha, a situação mais complexa eu não tenho uma na ponta da língua, mas geralmente são as que envolvem muitos stakeholders diferentes, né? Porque a gente falou um pouquinho sobre o ato de ter muitos dados e fatos para embasar uma boa decisão, mas tem a nuance humana de quando você precisa negociar com muita gente e às vezes a arquitetura de decisão das pessoas não é necessariamente a mesma. Então, geralmente essas são as decisões mais complexas de você gerir, porque um bom financeiro, ele geralmente está no meio, né? Ele é tipo chicletes que fica tentando colar um pouco dessas pecinhas. Não significa que a gente é o protagonista ou o papel principal, mas a gente fica tentando unir ali um pouco o porquê que aquilo faz sentido, porquê que não faz, quanto representa em resultado, como é que traz dinheiro para a companhia no curto, no médio e no longo prazo. Então, geralmente, essas passagens são as que mais exigiram da minha habilidade de negociação e de entendimento de tudo que tinha de coeficiente aí na mesa. Mas eu vou contar uma história, essa exigiu menos de mim, mas foi uma passagem dura na época da Delta, eu estava brifando vocês antes daqui até. Quando eu entrei na Delta, depois de um tempo, eu passei um tempo no aeroporto com o nosso time de lá, afinal de contas são 200 milhões de passageiros que a empresa leva de um lado para o outro todos os anos, então muito é sobre a operação do aeroporto, né? Como é que você recebe o voo, como é que você faz o atendimento ali no check-in, como é que faz o handling de uma mala, como é que uma operação ali de quando você tá na torre de comando. E aí, você aprendeu tudo. Eu não virei longe de PhD, né? Mas aprendi bastante. Teve que fazer uma imersão, assim, todas as Inclusive, áreas, eu até cheguei a seguir alguns passageiros, tipo, sabe, seguir na surdina, quando ele desembarca do avião, pra ver por que eles perdiam as conexões. E brasileiro é ótimo, né? Tem um free shop no meio do caminho, a gente não sai de lá nunca mais. Perde a conexão, olha. Perdi a conexão porque ficavam ali fazendo compras e aí esqueciam do horário de pegar o próximo voo. Ninguém chegava no outro portão de embarque. Desculpa te interromper, mas eu tenho uma raiva daquela placa de Guarulhos que você desembarca, aí ele indica a saída pra cá, mas pra cá é o free shop. A saída é reto. Se você sair e andar reto, você sai do aeroporto. Aí tem uma placa saída que te faz dar uma volta dentro do free shop. Mas esse é um dos... Olha só, muito bom diagnóstico, tá? Porque esse é um dos maiores problemas que a gente tem dentro dos aeroportos do Brasil, porque a gente tem muita sinalização, só que cada uma aponta para um lado. Às vezes acontece da gente ver assim, o portão 200 ao 210 é para a direita, daí tu anda 20 passos, ele tá mandando ir para a esquerda, né? E aí tu anda mais 20 passos, ele fala que aqui é a escada de saída. Coitado do passageiro, ele entra em looping ali, tentando chegar no lugar que ele gostaria. Por isso que eu prefiro não viajar. O aeroporto é muito bagunçado, vou de carro. Não é fobia. Ô Taeli, o Nubank hoje opera Brasil, Colômbia, México. Esses 3 países. São esses 3 países. Tem planos de expansão? Olha, a gente já vem falando publicamente que sim, tem muita vontade de ir para outros países, mas são planos que devem se materializar ainda ao longo dos próximos quartos. Legal. E a plataforma tecnológica é a mesma para os 3 países?
Olha, não sou especialista nessas discussões ainda, estou longe de entender. O que eu posso falar é que tem uma preocupação muito grande de a gente conseguir oferecer um serviço de qualidade independente de onde a gente opere. E aí, para conseguir fazer isso, tem que ser uma plataforma escalável. Tá. Então, hoje a gente 100 volta... milhões de contas, né? Tem que escalar muito. E 100 Só no milhões Brasil. deveria ser o day one, como o Davi gosta de falar. A gente acho que quer atender, vamos colocar um número aqui, 1 bilhão Vamos pra um de, bi. é, É 1 isso aí, bilhão né? de Se pessoas, atinge a né? meta, vamos Boa. pra outra Então, eu meta. acho que é muito sobre, independente de ser no Brasil ou em outro país, como que a gente constrói fundamentos para que a gente não crie um teto para nós mesmos, né? Legal. Muito provavelmente, né, Taeli, obviamente a área de tecnologia propriamente dita, desenvolvimento de sistemas e etc. do Nubank já está fazendo uso de inteligência artificial com certeza há bastante tempo, né? Tanto da determinística, principalmente da determinística, mas no seu dia a dia de trabalho, Boa. como você tem utilizado ferramentas de IA no teu dia a dia? Legal. Bom, tenho aprendido bastante recentemente sobre isso. A gente tem desde IAs que estão incutidas nos sistemas que a gente usa, sistemas de planejamento, onde rodam os nossos Legal. Pro fechamentos, financeiro, etc. IA bom. pro próprio Para o financeiro. próprio bom. financeiro. Legal. Tem uma, pode falar nome aqui? Pode. Tem uma que a gente tem gostado muito de operar, que é o Cursor. Então, o Cursor, Já ouvi ele falar. tem ali alguns modelos, inclusive até a própria OpenAI embutida ali. Então, você consegue, por exemplo, posso falar no meu caso, eu consigo carregar documentos que eu vou tratar com os investidores, eu consigo levar para ali closings de resultado, eu consigo levar até Excel, peço para ele ler e analisar para comparar com o que eu estou falando, ou para ele me extrair algum resultado daquela base de dados. Então, ele tem a capacidade matemática e linguística também, o que é muito legal, e ele Muito lê bom. todos os tipos de documentação, assim. E tem diversas, assim, nós somos uma empresa muito grande, então a gente constrói muita documentação, né? Isso é uma coisa muito legal que eu tenho aprendido também. A importância da gente documentar, né, o que é feito, até para que a gente torne aquela decisão ou aquele alinhamento mais fácil de ser compartilhado com outras pessoas. E aí tem uma que eu tô adorando que chama Notebook LLM. Não sei se você... Do Google. Que ele monta Sim, os esquemas, assim, da Maravilhoso. raiz. Achei incrível aquilo. A gente Maravilhoso. tem usado bastante esse A também. gente usa também O para notebook LM é muito bom. programação. Organizar o pensamento, né? Ele é muito legal. Pegando esse gancho da inovação e do financeiro, como é que é a postura lá dentro da área financeira com a inovação? É um financeiro, imagino que não seja, né? Mas assim, mais tradicional, quando a gente pega até clientes nossos, empresas mais tradicionais, que é o dono do dinheiro ali, só que tá com o carimbo verde e vermelho na mão, pode, não pode, gasta, não gasta. Imagino que seja uma postura diferente, mas como é que é? Você também provoca a inovação, né? Você tem uma postura, é um financeiro mais voltado para a inovação ou um financeiro mais voltado para a regulação e para o cumprimento de normas? Como é que você vê essa ambidestria acontecendo lá dentro? Tem de tudo. Tem áreas que são muito difíceis da gente fugir do básico bem feito, Isso. né? Por exemplo, nosso país já é complexo o suficiente em algumas nuances. Tu vai falar de impostos, né? Tu precisa garantir que tu não fez o duplo check que a IA vai fazer. Tu tem que olhar no linha a linha, no detalhe, né? Então tem toda uma questão regulatória ali que precisa ser muito bem administrada. Mas eu não sinto... Diferente das empresas que eu trabalhei antes, em que a gente falava muito sobre inovação e falava muito sobre disrupção tecnológica, eu não sinto mais isso no meu dia a dia. Eu sinto que já é tão natural, Isso não já tem, virou, não tem uma pauta sobre isso. É como se isso só é. Assim como a gente vai para uma reunião, isso está incutido na jornada naturalmente, assim. Então, Tem uma área de inovação, tipo, é todo mundo respirando esse ambiente. não, deve ter. São 8 mil Tá. pessoas, eu Não, não tudo conheci bem. todos os meus coleguinhas digo, ainda. Deve ter quando eu 1000 quis dizer áreas de não tem, inovação. Porque às vezes a gente vê aquela história, um paradoxo que a gente já discutiu, assim, tem uma área de inovação, então a responsabilidade é deles. Exato. Mesmo que tenha, assim, não é um sentimento de assim, isso não é a minha responsabilidade. Se tem uma área de inovação, às vezes tem pessoas que estão lá na operação, não, eu tenho que fazer do jeito que é feito hoje, que se alguém quiser inovar, eles que inovem lá, porque tá o nome da área. E a gente acredita justamente ao contrário, né, de que a área deveria estar promovendo esse pensamento de que, na verdade, o que é inovar é gerar novos resultados, fazer novas ideias para gerar resultados melhores, né? Você lembra a frase que o Giovanni falou pra gente, né? Sim. A gente entrevistou ele, né?
e ele falou assim pra gente que a função da área de inovação é deixar de existir. Que legal. Se tornar Porque necessário. ele tem que incutir na empresa o pensamento da inovação. Depois que todo mundo estiver pensando em inovação, a área não precisa mais existir. Isso. Cara, aquilo me mexeu comigo. Eu falei, cara, é óbvio, isso é genial. Uhum. Né? Realmente, a gente não tem que ter uma área de inovação. Todo mundo na empresa precisa pensar em inovação o tempo inteiro. Parte da ambidestria que a gente fala é exatamente isso. Eu tenho que ter gente cuidando do presente, obviamente, mas se eu não tiver ninguém olhando para o futuro, eu vou morrer. Puta, eu vou deixar uma área olhando para o futuro? Não, todas as áreas têm que estar olhando para o futuro. Uhum. Né? Então, esse equilíbrio da ambidestria é legal. Taeli, eu queria te perguntar, curioso, fofoca do Nubank. Vamos lá, fofoca, hein? Momento fofoca, pessoal. Cara, Corta é verdade esse podcast aqui pra que o turma do Nu. idioma oficial de vocês é o inglês? É o inglês. Cara, eu achei isso fantástico. Vocês operam no Brasil, na Colômbia e no México. E o idioma oficial da empresa é o inglês. Se fosse espanhol, eu até entenderia. Por quê? De onde veio isso? Ai, gente, eu tô muito fã dessa empresa. Eu Eu não, achei o eu não máximo tenho nenhuma isso. ideia de onde veio, pra onde vai. Né? Vamos falar a verdade aqui. Mas pra mim é muito claro hoje o porquê que essa escolha foi feita. Eu nem sei se foi uma escolha que foi feita propositalmente ou se ela só aconteceu. Aham. Mas tem tanta gente de fora que a empresa acho que não teve outra opção, né? Entendi. Como a base das decisões era eu quero ter os melhores profissionais, eu quero ter os clientes no centro da minha decisão, eu preciso encontrar as pessoas independente do De onde idioma elas que elas estejam. falem, exato. E aí eu acho que o inglês foi uma escolha Eu natural. entendo, obviamente, se a gente está numa reunião no Nubank que só tem brasileiro e vai resolver ali, talvez essa reunião aconteça em português. Claro, Né? claro. Obviamente, né? Agora, o fato da comunicação da língua oficial ser o inglês, eu achei o máximo. Eu falei, cara, isso é muito legal. Até porque quando você pensa num contexto de IA, vamos supor, eu estou fazendo uma reunião, essa reunião está sendo ouvida, ela vai ser transcrita e vai ser gerado, eu vou usar para alimentar um algoritmo lá no notebook LM. Isso estar em inglês significa que esse conteúdo vai estar acessível para todo mundo. Tudo bem que as IAs de tradução também estão evoluindo tão rápido. numa velocidade absurda, né? Mas eu achei super curioso isso de vocês falarem em inglês. Aliás, recentemente vocês trouxeram para a posição de design, de chefe de design, uma super estrela, né? O Cristiano Ronaldo do design, né, cara? É isso aí. Não, o time do Nu, ele é um time de peso, assim. Eu tenho muita dificuldade de... Uhum. Ainda bem que vocês não vão me pedir pra colocar em escala de, assim, quem é o mais fantástico. Ah, porque era a minha próxima eu tenho um pergunta. nome. Pra mim, a contratação do Roberto aí vocês... Acertamos muito, né? Não, aí a barra subiu muito. Eu tenho o meu predileto do Nubank. Não, pra mim é muito difícil elencar, eu vejo eles no dia a dia aqui, e aí eu não sei exatamente quem, né, que tá aí do outro lado ouvindo a gente, mas muitas vezes eu me coloco numa posição de olhar ao redor da mesa e falo, gente, o que eu tô fazendo aqui, galera? Quando será que eles vão me descobrir aqui? Será que eu conto ou eles vão descobrir sozinhos, né? Não, se você tá lá é porque você já fez você- muito por merecer. É uma responsabilidade, porque é Aham. um time de peso, mas ao mesmo tempo é muito interessante de ver como as coisas vão se entremeando. Quando você encontra gente muito boa, essas pessoas elas têm 2 ouvidos e uma boca só. Isso é uma característica impecável, né? Elas ouvem mais do que elas falam, e elas falam quando de verdade elas acreditam que tem alguma coisa ali que pode ajudar a empresa a performar melhor, assim. Então isso também é um aprendizado, né? Porque muitas vezes você está num grupo ali em que tem alguém que tem uma dominância geral dentro daquela temática. Ali não, realmente um time de peso muito heterogêneo e que trabalha muito bem junto. Você falando um pouco sobre liderança, né? Quais foram para você os principais aprendizados que essa carreira, essa heterogeneidade de indústrias, né, com que você passou, te ensinaram sobre liderança? Tem algo que você leva para você e que você leva hoje para o seu time, que você trouxe, né, de fora para esse ambiente, comparando que talvez o pessoal que já estava lá há mais tempo não tinha? Uhum.
Acho que a primeira coisa é entender de fato o que a gente está fazendo, porque às vezes a gente recebe uma ordem, principalmente no início da nossa carreira, e a gente só cumpre e a gente não sabe de onde ela veio nem para onde ela vai, o que ela vai virar. E aí isso acho que foi uma coisa que eu fui construindo, assim, entender, poxa, qual que é o meu objetivo? Por que essa decisão foi tomada? Então, uma das coisas que eu faço muito, eu chego a ser até meio repetitiva com o meu time, é o ato de dar contexto. Porque se as pessoas me trouxerem um gráfico e me pedirem para tomar decisão em cima daquele gráfico, eu vou tomar. Mas se elas puderem me contar uma história, o que aquilo significa, por que é importante, o que a gente espera daquilo ali, que ambição que a gente tem, melhora muito a minha capacidade de tomar uma boa decisão. Assertiva, né? Então, isso é uma coisa que eu tento fazer bastante ali com o time, né? Desde colocar todos eles no mesmo grau de alinhamento até trazer um pouco de contextualização, porque eu já errei muito no início, não só no início, hoje em dia também, gente. Às vezes a gente olha, ainda mais financeiro, nós somos péssimos, a gente julga, porque a gente olha os números, olha a decisão. Fazer um episódio só de erros. Não, Eu tenho cada história maravilhosa pra te são contar. Os melhores, São os melhores. É o que eu acho que traz a gente até aqui, porque a gente aprende a superar eles. Então, essa questão de olhar um pouco, né, para o que aconteceu e não só compartilhar a informação com as pessoas, mas entender quais são as pessoas que precisam estar envolvidas para que ela seja uma boa decisão, para que aquele projeto seja aprovado, para que ele vá para frente, acho que é uma coisa que eu aprendi bastante ao longo da carreira. E o segundo é o ato de se expor. Hora que eu entro numa sala com o Roberto Campos, com o Ethan, com a Lívia Schenes, com a Cris Junqueira, com o Davi Vélez, eu quero me enfiar embaixo da mesa. Por quê? Porque eles são todos muito maravilhosos. Mas tem perspectivas do negócio que eu tô no dia a dia que talvez só eu tenha, né? Esqueci do meu chefe, o Lago, maravilhoso também. Inclusive eu lembro que nos bastidores você falou que ele é o melhor de todos. Então, acho que esse ato de se expor é uma coisa que dói muito, né? Por quê? Porque tira a gente da zona de conforto, porque coloca a gente num ambiente de vulnerabilidade. E aí, quando a gente estava falando lá do esporte, eu acho que o esporte começou a me forçar para esse lugar muito cedo, né? Você entra numa quadra, tem 18 árbitros na sua frente, você não pode sair correndo. Você tem que fazer o que você treinou, né, durante vários meses. Você está lá para ser julgada. Exatamente, né? E que tá tudo bem se tiver errado, e que tá tudo bem se alguém discordar, e tá tudo bem se não aprovarem o seu projeto. Você já passou por outros ambientes que... A gente vê muito, Taeli, esse ambiente de inovação, que inovação pressupõe incerteza. Incerteza pressupõe que você vai fazer algo que talvez nunca foi feito e que pode falhar. Quando a gente vê uma cultura, um ambiente que pune as falhas, pode ser tentou fazer alguma coisa nova, aquela falha foi punida, o segundo não vai tentar. Como é que você vê isso? Já passou por algum ambiente assim? E como que vocês encaram hoje essa cultura do erro? Tem uma cultura de fato de abraçar, compartilhar e celebrar os erros? Eu não tenho muito para falar sobre isso do Nu, porque ainda é muito recente, mas já vivi os dois lados, assim. A gente falou um pouquinho da Conta Simples. A Conta Simples é uma empresa extremamente inovadora, que tem essa filosofia, assim, vai, testa, erra rápido, porque quanto mais rápido você errar, melhor, mais rápido você descobre, menos dinheiro você gasta. Mas quando a gente vai para indústrias que já estão muito solidificadas naquele mercado, né, ela já está lá há muitos anos, é muito mais difícil esse processo de inovação. E aí eu acho, sim, que se cria uma cultura um pouco procrastinadora e que falta um pouco de accountability, porque ninguém quer tomar muito aquela responsabilidade, porque fica, o que não é dito, né? Não é que é uma cultura que diz não pode inovar, não pode errar. Na cultura, geralmente está escrito uma coisa no papel, né? E aí a cultura estabelecida é outra. Isso eu acho... O comportamento acaba sendo diferente. Eu recentemente, eu tava tentando lembrar aqui de qualquer maneira, eu juro que se eu lembrar eu dou o crédito, porque esse pensamento, essa observação não é minha. Eu consumi isso em algum podcast, eu não lembro em qual foi. Falando de ranking de empresas mais inovadoras, né? E aí o cara, a pessoa que estava falando, ele colocou o critério assim: você tem noção das empresas mais inovadoras, qual é a métrica deles? Do tipo assim, é a que lançou mais produto? É a que investiu mais dinheiro em inovação? Não.
são as empresas que mais testaram coisas. Legal. A inovação, ela vem do volume de testes que você faz. E, cara, se você tá testando, é isso. Preço Eu já vi o erro. Zuckerberg falando isso. De que Pressupõe 90% do código do Facebook hoje não é utilizado. Eu não lembro se é 90, mas eu lembro que era um percentual absurdo. Gigante, Que você vê, cara, o cara produz e não lança, mas ele testou. Só que esse volume de testes, ele realmente vai te mostrando dentro do teu cenário o que funciona e o que não funciona. Então, uma vez eu estava dando uma mentoria de liderança, né? E aí o cara perguntou para mim, Léo, quando você tá liderando, o que você olha? Eu falei, cara, de verdade, uma das coisas que mais me chama a atenção é quem erra. Ele falou assim, como assim? Eu falei, cara, porque se você tem alguém na sua equipe que não erra, se livra rápido dele. Porque a chance desse cara não estar fazendo nada é imensa. Tá na zona de conforto. Exato, e ele não erra. Você já viu alguém que não bate pênalti errar pênalti? Não vai errar nunca. Ele não bate. Então, se você tem nessa... Sabe aquele cara? Não, mas eu tenho um cara na minha equipe que não erra. Cara, faz um favor pra você e pra sua empresa. Se livra dele, cara. Isso vai ser um feedback bom pra ele. Falou, cara, você tá sendo dispensado por isso, né? E não tem como você estar em um ambiente de inovação, você trabalhar buscando inovação, se você não cometer erros, se você não fizer testes. E aí sim a cultura dos fuck-ups é bom, né? De você celebrar os erros. Do tipo assim, cara, galera, eu testei isso aqui, não funcionou. Você tem que dar visibilidade. Porque talvez aí a Taeli não vai fazer. Galera, peraí, ó, o Léo fez e não funcionou por isso, por isso, por isso. Ou você vai pegar os meus motivos de fracasso e inovar em cima deles. Uma frase que o Samir fala bastante, que é: a melhor ideia não tá na cabeça do Léo. A melhor ideia tá na cabeça do Léo, da Taeli, do Samir, do Jason, do outro Léo, porque aí a gente vai começando a combinar as coisas, aí a gente inova. Agora, o volume de testes, realmente, ele é muito importante. Cara, o dia que eu ouvi, cara, eu preciso lembrar onde eu vi isso. Pergunta pra IA. E tá arriscado ela saber, né? O volume de testes, ele é muito importante, porque se você não testar, como é que você vai saber se funciona ou não? Isso, né? pelo pouco tempo que você já tem lá, tá vendo acontecer. É muito, né? Testar novas coisas. Funcionalidade, produto, mercado, essa cultura de teste é um negócio muito fascinante na indústria financeira como um todo. Por quê? Você geralmente tem bases de clientes em que você segrega. Tudo é teste AB, gente. Porque, eu segreguei esse cliente, consegue acessar esses produtos, esse consegue esses. Se eu oferecer mais X só para esse daqui, quanto que mede na performance? E aí você vai extrapolando aquilo pro resto da base de Construir, clientes. medir e aprender o tempo todo, na veia. Mas é 100% dos produtos, Com né? métrica, tudo com métrica. Tudo Decisões sempre metrificado. baseadas em dados. Cara, testei para um grupo, funcionou, vou aumentar. Testei, não funcionou, tudo bem. É isso aí, exato, abandona. E esse é um outro atributo muito importante no geral, né, das empresas, que é também matar o que não tá funcionando rápido, né, Sim, gente? Porque tem muitas vezes que a gente vê um apego com o com a ideia. produto. Não, mas isso aqui foi Apaixonado lançado pela há solução. 30 anos atrás, era a bolacha que o filho do dono gostava, e agora ela tem que ficar na prateleira e não vende mais, né? Please move on, né? Não Exato. adianta, é isso. Que Gente, papo, hein, Léo? que papo. Taeli, aprendi muito hoje com você. Cara, infelizmente a gente tá chegando ao fim do nosso episódio. Adorei o bate-papo com você e gostei muito da sua sugestão da gente fazer um com a Daiane, hein? Ó, vamos Acho lá. que eu vou tentar Eu tô já tirar me isso. alongando aqui, Já gente. vamos, Não. O Léo tá até treinando os Acho saltos que- lá depois. Eu falei pra você que eu dei uma olhada lá nas suas redes sociais. Vai dar. 2 ou 3 poses ali que você fez que realmente eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade pra acompanhar, mas eu vou chegar lá. Vamos melhorar esse alongamento. Então vamos lá, pessoal. Nosso Obrigado, episódio Taeli, está obrigado. chegando ao fim. Taeli, muito obrigado pela sua presença. Eu vou deixar uma última pra você. O Samir faz essa pergunta, a gente esqueceu Pode de fazer. Vai lá. Se a Taeli hoje pudesse voltar lá atrás e conversar com a Taeli de 18 anos de idade, o que você falaria pra ela? Tem dica que você daria.
eu não falaria nada, porque vai que eu mudasse alguma coisa nesse caminho, assim. A gente falou de erros, gente, tem tanta coisa ao acaso que aconteceu. Eu estudei muito para estar aqui onde eu tô hoje. Eu sou muito disciplinada, eu sou muito trabalhadora em número de horas e em qualidade do que eu faço. Então, não tenho falsa modéstia, mas nem nos meus melhores sonhos. Eu também. Sim, nunca imaginei. Ontem à noite eu tive o privilégio de estar num lugar que eu olhava e falava assim, não acredito. Ontem teve um encontro na Embaixada do Reino Unido em que a embaixadora Stephanie, que é uma mulher, e a Cris Junqueira receberam algumas mulheres, 50. E eu olhava, pode falar palavrão, gente? Pode. Eu falava assim, meu Deus, só tem as picas das galáxias aqui, o que eu tô fazendo? Nem nos meus melhores sonhos, nunca. Eu não seria tão criativa, eu não seria, né, eu não iria tão longe, então eu não falaria nada pra esse mim. roteiro. Não, deixa quieto, rolar. entendeu? Só vem, Deixa só vem. rolar. Só Talvez a vem. frase seria essa, ó. Vai. Deixa rolar agora. É isso aí. Boa. Muito bom. Taeli, muito obrigado, querida, pelo seu tempo. Esse bate-papo foi sensacional. Eu tinha certeza que ia ser bom, de verdade, mas foi além Foi melhor. do que eu esperava. Muito obrigado por Sim. ter compartilhado o seu tempo com a gente, viu? Convidem mais pessoas que têm 60 primos, olha só, né? Sempre dá um bom papo. Vamos conseguir bater essa meta. Não, a gente vai fazer um episódio de família com você. Vamos só falar de família. No estádio do Morumbi. E você que ficou com a gente até o final já sabe, né, galera? Curte, compartilha, ativa o sininho, segue a gente ou nas redes da CBN ou nas redes da Performance. Segue nos dois, né? vai. Pô, segue nas duas. E CBN, se você Campinas, quiser Performance. fazer alguma pergunta pra Taeli, bota aí nos comentários, a gente faz chegar até ela, devolve a resposta pra vocês. Boa. Nosso objetivo é democratizar o conhecimento e a gente precisa de vocês pra isso. Performa que pode, galera. Porque você pode performar. Um abraço, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Valeu.